Eu, João, testemunha destas coisas, vos digo, naquele tempo o Senhor caminhava não segundo os planos dos homens, mas segundo a vontade do Pai. Jesus andava pela Galileia, pois os líderes da Judéia procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa das tendas. Muitos o viam, mas não o reconheciam. Muitos o ouviam, mas não compreendiam. Mas Jesus subiu para a festa não publicamente, mas como que em segredo. Falavam com segurança sobre sua origem, julgavam saber quem ele era, e ainda assim, estavam diante do próprio enviado de Deus. Não é este aquele que querem matar? Sim, é ele! O que ele quer aqui? Devemos prendê-lo! Jesus, porém, não buscava aprovação humana. Sua hora ainda não havia chegado. Ninguém pôde prendê-lo, não porque faltasse intenção, mas porque tudo acontece no tempo do Pai. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? E assim vos escrevo, para que também vós não vos enganeis com aparências. O Cristo não se revela aos que pensam saber tudo, mas aos que abrem o coração para conhecer a verdade. Vós me conheceis e sabeis de onde sou, mas eu não vim por mim mesmo. Aquele que me enviou é verdadeiro e vós não o conheceis. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Bem-aventurado aquele que, mesmo sem compreender tudo, reconhece a voz de Deus e crê naquele que ele enviou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quarta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do dia de hoje é uma crônica, é uma prévia, uma previsão, digamos assim, do que acontecerá com Jesus. Bom, é uma profecia, né? Entendemos aqui o que aconteceu. Os judeus procuravam prendê-lo, diz o Evangelho. Então eles também procuravam prendê-lo, diz-nos o Evangelho de hoje, mas ninguém pôs a mão nele. Por quê? Por quê? É porque não chegou a sua hora, diz o texto para nós de João. Isso se chama perseguição. E é o que
se fez no momento da perseguição, gente? Só duas coisas podem ser feitas. Não é possível discutir com essas pessoas porque elas não têm as suas próprias ideias. Ideias fixas, ideias que o diabo semeou no coração. Aqui está o grande problema. Quando o diabo semeia ideias no coração, só Jesus pode nos libertar, gente, porque quantas ideias, quantos pensamentos, até o respeito, por exemplo, distorcido, mentiroso, falacioso, que o diabo semeou no coração de alguém e que hoje pode estar te prejudicando. Mas olha, é importante entender que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da verdade. Jesus é o Senhor da verdade. Por isso ele entra naquele lugar, nas festas das tendas. A festa das tendas era uma revisitação, digamos assim, um memorial de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, da fuga do faraó, da caminhada do deserto, até chegar à Terra Prometida. E Jesus adentra nesse contexto para mostrar que a festa, a ressurreição, de tudo que vai acontecer com ele, porque o Evangelho de hoje também podemos dizer como memorial daquilo que aconteceu com o Senhor, mas Jesus vai mostrar que nele começa a vida eterna, a partir da ressurreição, começa o novo de Deus. Então, duas coisas podem ser feitas, né? Não é possível discutir, como eu já dito antes, com essas pessoas assim, né? Porém, já ouvimos qual o plano da ação, o que eles querem, o que pode ser feito. O que fez Jesus, amados, ficar em silêncio diante de toda aquela acusação. O que fez Jesus ficar em silêncio? Jesus fica naquele silêncio justo diante da obstinação, dessa perseguição desenfreada que, às vezes, certamente tinha pessoas que estavam perseguindo Jesus, mas nem sabia qual é o sentido daquela perseguição. Isso também é válido para o tempo de hoje. Chamemos-nos assim, né? As pequenas obstinações diárias, calúnias contra nós. Calemo-nos. Silêncio. Que interessante, né? A gente vai ver o silêncio de José diante da gravidez de Maria, silenciar para o mundo e acolher a vontade de Deus. Silêncio, silêncio. Silêncio. Façamos silêncio. Chamemos-nos assim. As pequenas ou grandes obstinações diárias, calemo-nos. Suportar e tolerar a dureza da tagarelice de quem fala mal de você injustamente. Deus está contigo. Isso é importante entender. Deus está contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, do qual celebramos ontem, nos dê a graça de sermos fiéis a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos ajude a termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.